Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do podcast Conversa, o teu podcast política, mas que estamos aqui numa outra onda, vamos por assim dizer, que é o futebol. Pois é, vocês sabem que quando foi o Mundial de 2018 estivemos aqui também com o António Ribeiro Cristóvão. António Ribeiro Cristóvão, obrigado por ter estado aqui, a terceira vez aqui no podcast. Muito bem, ok, muito boa tarde, é um prazer estar com vocês e esperemos que tudo corra bem a partir desta conversa. Exatamente, portanto, que seja, sobretudo, que corra bem até ao fim e que tragamos para cá o bicampeonato, não é? Portanto, vou fazer aqui um bocadinho de companhia à Espanha, que está sozinha nesse bicampeonato seguido. Portanto, estamos agora numa época em que a política, regra geral, abranda um pouco mais e, portanto, há que seguir também um pouco aquilo que a nossa seleção faz. Já assim foi também com o Ribeiro Cristóvão quando foi a Liga das Nações, que nós também ganhámos. Portanto, aqui o Ribeiro Cristóvão pode ser assim um género de um talismã da sorte que traz aqui boas conversas. Portanto, parece ser de bom augúrio, vamos ver se assim se mantém. Vamos esperar que assim o seja. Da outra vez estivemos juntos, esta questão do Covid, portanto, tenho estado mais retraído a isso e, portanto, também mais trabalho, portanto, tenho a agenda menos disponível, por isso é que também estou a gravar menos episódios este ano. Mas isto, então, convido-vos a verem qual foi a conversa que eu e o Ribeiro Cristóvão tivemos em 2018, para falarmos um pouco no âmbito do Mundial, portanto, histórias que o Mundial, que o Ribeiro Cristóvão guarda dos Mundiais e as minhas também do Mundial. E por começar disso e transpor aqui, portanto, eu tenho este cascol, que se vocês quiserem saber a história, está disponível no Instagram, portanto, sigam as redes sociais do Podcast Conversa e vão ver a história, que é uma memória que eu também guardo do Mundial da Rússia 2018, que está a ver na fanzone no Almada Fórum, e há um ouvinte que me reconhece no meio ali da massa e faz questão de oferecer este cascol. Portanto, Diogo, obrigado por esta oferta e, portanto, passava agora para si. Ribeiro Cristóvão, que memórias de Euros em especial que tem? Eu acho que qualquer português, se calhar não aqueles que são muito mais jovens, mas todos os portugueses recordam-se de uma certa maneira ou têm memória daquilo que foi o grande Euro 2004. Sim, é verdade que foi o Euro quase tudo perfeito. Sim, no Euro 2004 realmente não estivemos tão bem quanto desejaríamos, porque no fundo quando entramos nestas competições o objetivo principal é ganhar, não é apenas o de participar. Mas realmente em 2004 as coisas não aconteceram assim. Estivemos quase a chegar à meta, mas depois sobre a meta fomos ultrapassados pela Grécia e acabámos por perder um título que estava perfeitamente ao nosso alcance. Mas eu guardo boas memórias de alguns campeonatos da Europa, particularmente desse, de 2004, que também ficou a marcar o meu último relato de futebol na rádio, que foi exatamente essa final no Estádio da Luz entre Portugal e a Grécia, perdemos por 1-0 pela Renascença, e guardo também memória, claro, como é evidente, do campeonato de 2016, que Portugal venceu, não digo de forma inesperada, mas sem que as previsões apontassem todas nesse sentido, de Portugal chegar à frente e vencer. E depois há outro que também retenho na memória e que para mim foi importante porque foi o primeiro em que eu participei, que foi aquele que se realizou na França em 1984, que a França então venceu e que Portugal também teve como um dos grandes objetivos do seu início de carreira. E quando eu digo início de carreira, estou a falar-me na projeção internacional do futebol português. Porque antes disso Portugal só tinha estado presente 20 anos antes, ou quase 20 anos antes, 18 anos antes, no Campeonato do Mundo de 1966, em que conseguimos um brilhante terceiro lugar na Inglaterra, mas após o qual, de facto, as nossas participações a nível internacional se esfumaram sempre nas eliminatórias, tanto dos campeonatos da Europa como dos campeonatos do mundo. Em 84 as coisas não foram assim. Portugal tinha realmente uma seleção de excelente qualidade, com jogadores excelentes, com algumas particularidades interessantes, aquela, por exemplo, de termos 4 selecionadores, que era uma coisa que realmente nunca tinha acontecido e eu creio que também nunca mais vai acontecer, e foi um modelo único, porque também nunca foi adotada por nenhum outro país, nem da Europa, nem do mundo. Tivemos 4 selecionadores, esfiados por Fernando Cabrita, pelo Tony, pelo José Augusto e pelo António Moraes. O Tony e o José Augusto, felizmente, ainda estão entre nós, o António Moraes e o Fernando Cabrita já desfaleceram. Foi um campeonato interessante, que Portugal desenrolou de uma forma que eu diria quase a atingir o brilhantismo,
não fora aquela meia-final realizada em Marselha, em que Portugal perdeu com a França por 3-2, depois de 8 minutos do fim do prolongamento, estar a ganhar por 2-1. Foi realmente, e foi indesculpável aquilo que aconteceu, foi indesculpável sob todos os aspectos, mas sobretudo do ponto de vista de concepção do jogo e da forma como encarar esses minutos finais, porque Portugal de facto teve o título da mão e deixou-o fugir. Se passasse essas meias finais, Portugal iria à final e certamente poderia vencer. Tinha uma seleção de muita qualidade, sobressaíam alguns jogadores. O Chalana, recordo que foi um dos jogadores que deu mais nas vistas, e tanto é assim que depois desse campeonato transferiu-se para o Bordeaux. Foi uma das grandes transferências do futebol português, e sobretudo a maior desse tempo, que deu a possibilidade de o Benfica recolher uma grande receita que lhe permitiu fechar na altura o terceiro anel do antigo Estádio da Luz, mas sobressaíram também Jordão e outros jogadores de muita qualidade, que deram nas vistas e que o futebol europeu fixou de forma muito particular. Claro que o Campeonato de 2004 é importante porque conta com a participação de Portugal também como organizador, e tendo perdido o primeiro jogo com a Grécia no estádio do Dragão por 1-0, pensava-se que Portugal se calhar não iria, enfim, ter grandes possibilidades de chegar longe, mas acabou por chegar, porque a partir daí Portugal ganhou todos os jogos e chegou à final, curiosamente também contra a Grécia, e voltou a perder por 1-0. Num jogo no Estádio da Luz, de má memória, em que tudo apontava para que nós saíssemos os vencedores, mas, enfim, não fomos capazes de ultrapassar aquele golo que a Grécia marcou cedo e manteve essa vantagem até ao fim. A Grécia que não tinha uma seleção de grande qualidade, ao contrário do que se passava com Portugal, que tinha realmente bons jogadores. Nem grande histórico de participações em mundiais. Não, nem grande histórico de participações. Viria a ter depois, mais tarde, porque Fernando Santos tomou conta da seleção da Grécia e realmente teve bons resultados, boa participação em alguns campeonatos tanto da Europa e do mundo, mas a Grécia não se pode considerar nem de perto nem de longe uma potência do futebol europeu e mundial. Tem alguns razoáveis jogadores, tem alguns clubes que são quase sempre os mesmos, que se mantêm no topo das classificações dos seus campeonatos, mas não vai além disso. E depois o campeonato de 2016, que foi realmente importante, que marca aqui de facto um tempo novo do futebol português, porque partimos para esse campeonato sem perspectivas de vencer, como é evidente, éramos candidatos mas sem perspectivas de vencer, e acabámos por fazer um percurso excelente, depois de uma fase inicial não muito brilhante, em que não fizemos grandes jogos, em que os resultados também não foram excelentes, mas depois com alguma sorte atingimos a fase de qualificação, a fase eliminatória, e a partir daí Portugal de facto esteve muito bem e conseguiu chegar à final com a França e vencer por 1-0 o tal golo inesquecível, que é uma marca que fica para sempre obtido pelo Éder. Portugal chegou a essa final sem ser favorito, porque a França jogava em casa, jogava no seu estádio, em Paris. Já tinha um autocarro? Tinha, exatamente, não era favorita, mas a verdade é que Portugal contrariou esse favoritismo, e bem, porque tinha também uma excelente seleção. E não pudemos, inclusive, contar com, digamos que a colaboração total do Cristiano Ronaldo, que, como sabemos, se lesionou cedo e, portanto, não pôde dar o seu concurso à equipa, mas ainda assim, bem orientada por Fernando Santos, a seleção conseguiu marcar um golo e, a partir daí, guardar esse golo ciosamente até ao apito final e sagrar-se campeão contra todas as expectativas, mas também contra tudo e contra todos, como costuma dizer-se. Eu não gosto muito desta expressão do contra tudo e contra todos, mas de facto na altura assim foi. Portugal só teve do seu lado realmente os milhões de portugueses que acompanharam o campeonato, particularmente aqueles que o seguiram ao vivo pelos estádios franceses, e particularmente também, ainda mais, os imigrantes portugueses que residem em França. Foi um grande bálsamo para os imigrantes portugueses que passam muitas vezes vida difícil no seu dia-a-dia, com os patrões franceses, e que encontraram aí uma forma, não digo de se vingarem, mas pelo menos de fazerem, talento, não é? De fazerem valer junto da comunidade francesa a valia dos portugueses também no futebol. E, portanto, foram esses três europeus que, de facto, eu registro com uma memória mais viva e mais evidente, mas há outros que também nos correram bastante bem. O campeonato de 96, que também foi um bom campeonato, e foi a partir de 96 que nós participámos sempre nos campeonatos da Europa. Então o selecionador era o António Oliveira, fomos eliminados pela Polónia com um gol do Poborski em Birmingham, e depois tivemos que vir para casa mais cedo,
Mas pronto, mas as nossas participações a partir daí foram sucessivas, estivemos sempre em todos os campeonatos, quase sempre com grande brilhantismo, por força também da qualidade dos nossos jogadores que entretanto foram despontando nos clubes principais, com a formação de escolas, de academias, que criaram bons jogadores, e depois também com a possibilidade de muitos deles rumarem a outros campeonatos da Europa e mais aí adquirirem uma experiência maior, porque são mais competitivos, são mais exigentes, e portanto temos tido esse conjunto de fatores que nos têm beneficiado e que se refletem inclusive naquilo que nós temos para este campeonato de 2021, 5 anos depois, contrariamente ao que é habitual, porque o período de campeonatos é de 4 em 4 anos, mas temos realmente bons jogadores, formamos uma excelente seleção, e podemos dizer que, não sendo abertamente os favoritos, estamos, sem dúvida, no lote dos candidatos à vitória final no campeonato. As bolsas europeias, pelo menos assim o entendem. Eu ainda há pouco consultava aqui uma bolsa francesa que coloca Portugal no 6º lugar dessa bolsa, com a França à frente, claro, e depois com a Alemanha, com a Espanha, com a Bélgica, curiosamente, e com Portugal, e excluindo a Itália, que é uma coisa que de algum modo me surpreende, muito embora a Itália nem sempre tenha participações muito regulares nas competições internacionais. Acaba por ser uma marca também italiana, não é? Essa inconstância, não é? Pois, exatamente. Aquele penalti do Zaza, não é? Aquela preparação toda. Sim, claro. Bola por cima, não é? Mas de facto a Bélgica é uma excelente seleção, temos que contar com a Bélgica. E se Portugal passar esta fase preliminar, esta fase de grupos, que é muito importante e que está, digamos que, a suscitar muita curiosidade, mas também alguma preocupação, porque o grupo F é o chamado grupo da morte. Eu não gosto muito dessa expressão, não faz muito sentido, mas de qualquer modo... Mas é o que vende, não é? Pois, é o que está a dizer-se, é o grupo da morte. Faz a manchete. Tem 2 campeões do mundo, a França e a Alemanha, que o foram recentemente. A França ganhou o último campeonato do mundo e a Alemanha tinha ganho o anterior no Brasil. E tem a seleção de Portugal, campeã da Europa, e também uma vitória importante na Liga das Nações, que se disputou pela primeira vez e que Portugal venceu. E depois a Hungria, que é um outsider. A Hungria já teve, digamos, tempos áureos, muito áureos. Sim, no futebol internacional. Mas neste momento... Já vamos falar dos grupos em si, percebo tudo isso, já lá vamos falar aqui apenas uma recapitulação, até porque lá já temos aqui também as cidades, que isto também colocou algumas questões, porque eram cidades, não eram outras, não é? Portanto, já vamos aí mais em detalhe dos grupos. Pronto, eu a nível de euros, obviamente o Euro 2004 e 2016 são sem dúvida aqueles que ficam mais na retina, mas também devo dizer que desde que Scolari deixou o comando técnico da seleção, que não vejo campanhas vibrantes no que toca à publicidade, àquilo que é o espírito global, àquilo que é o pulsar do coração português, por assim dizer. Ou seja, estávamos numa geração com o Scolari que era a geração do joga bonito, né? Portanto jogámos bonito e havia até alguns resultados elevados, mas também não conseguimos chegar aos resultados, por assim dizer, não é? E portanto eu acho que 2020, neste caso 2021 era 2020, Portugal parte com um plantel, pelo menos parece-me, mais confiante do que ele que era em 2006. Se eu tivesse que escolher qual é que eu acho que está aquele melhor, diria que este traz mais segurança. É a minha perspectiva. Sim, claro. O Scolari foi um homem importante no futebol português, a todos os níveis, mas porque soube realmente explorar com um discurso vibrante e com uma capacidade de criar emotividade junto das pessoas e também uma grande proximidade, contribuiu para aquilo que aconteceu em 2004. O Scolari veio com um discurso novo para Portugal, aliás, bem ao jeito brasileiro, há que reconhecê-lo, soube juntar-se às pessoas, chamá-las para junto da seleção, e de facto esse foi um fator que contribuiu de forma decisiva para que tivesse havido, de facto, à volta do selecionado português, esse grande entusiasmo em 2004. Claro que o contributo maior, como é evidente, teve a ver com o facto de o campeonato se realizar em Portugal e, portanto, isso ser, como é evidente, também um contributo muito forte para todo esse entusiasmo. Mas, de facto, o Scolari trouxe um discurso diferente, um discurso vibrante, um discurso que fez emocionar as pessoas e que as ligou à sua seleção. Isso agora não acontece, agora por razões que têm a ver também com o momento difícil que vivemos com a pandemia. Mas antes disso, também porque, como é evidente, o discurso do Fernando Santos
sendo um discurso que eu aprecio muito e que eu acho que é muito correto, não é um discurso tão empolgante quanto era o do Scolari. E depois as circunstâncias também são diferentes, também mudaram e são diferentes. Mas eu creio que à volta da seleção continua a haver a mesma fé, continua a haver toda uma crença de que realmente podemos ir longe, porque temos uma grande seleção, temos bons jogadores, jogadores com uma qualidade fantástica, que se manifestaram muito importantes nos campeonatos da Europa em que participaram, na Inglaterra, na França, na Itália, na Espanha e até na Alemanha. E, portanto, isso, digamos que é um fator importantíssimo e decisivo para que os nossos jogadores rendam aquilo que está, de facto, ao alcance das suas qualidades. O futebol português, hoje, vive dessa contingência. Os jogadores portugueses vão jogar para o estrangeiro, naturalmente que não há em Portugal capacidade para os remunerar de forma tão forte como acontece noutros países, onde os campeonatos de facto também são mais rendosos, rendem mais, mas isso também, como é evidente, traz mais qualidade aos jogadores, e isso está visível. Ainda agora tivemos, por exemplo, a boa notícia de que o Rúben Dias foi considerado na Inglaterra o jogador do ano. Exato. E é um jogador que está há pouco tempo, na Inglaterra, sim. Portanto, é uma boa notícia. O Cristiano Ronaldo, digamos que é sempre a nossa grande imagem, e continua a ser, apesar dos seus 36 anos, o Cristiano Ronaldo vai continuar a ser a nossa grande imagem enquanto ele quiser. Claro que poder-se-á dizer, e com razão, que o Cristiano Ronaldo já não está fisicamente o jogador com a dimensão que ele já conseguiu ser em provas anteriores, mas de qualquer modo o seu contributo é sempre importante, e o Cristiano vai também certamente neste campeonato ter uma participação muito efetiva e muito útil, porque o selecionador irá tirar dele o rendimento que está ao seu alcance, já sem ser aquele dos tempos de antanho, mas vai dar certamente um rendimento muito interessante e importante para que Portugal faça uma boa figura neste campeonato da Europa. Exatamente, e portanto esperemos que a meio de uma conferência de imprensa, quando os resultados não forem assim tão animadores quanto isso, Fernando Santos diga que vai ser recebido em Portugal dia 12 de junho, diz que só volta para Portugal dia 12 de julho e vai ser recebido em festa, né? Portanto isso também foi um momento caricato do Euro, portanto ninguém acreditava, toda a gente se riu quando ele disse isso. A verdade é que foi um engenheiro que prometeu e fez obra. Ora bem, vamos ter o campeonato a desenrolar-se em várias cidades, Copenhaga, Bucareste, Budapeste, Sevilha, São Petersburgo também, Roma, Munique e Londres, Glasgow também. Portanto, Roma, onde começa amanhã o campeonato. Exatamente. Com o jogo entre a Itália e a Turquia. Exatamente. E portanto, isto, fazendo aqui um paralelismo com aquilo que foi uma competição que também se jogou no início deste ano, não no futebol, mas no rugby, que foi o Torneio das Seis Nações. Na altura, o Torneio das Seis Nações, a França propôs que o torneio se fosse todo centralizado em Paris, portanto todas as seleções ficariam nos arredores de Paris e jogavam entre si, sempre no estádio da França. O Euro 2020 vamos manter este circuito das cidades. Houve aqui umas cidades que tiveram que ser alteradas, como o caso de Bilbao, que deixou de estar, passou a estar Sevilha, por exemplo, aqui bem próximo de nós. A questão aqui é depois estas bolhas que têm que ser realmente herméticas, sendo que já tivemos casos positivos na seleção da Espanha e da Suécia, que estão no mesmo grupo. Sim, claro que este é um campeonato... Vai ser o mais complicado, não é? Estas locações. Sim, vai ser. Este campeonato é um campeonato anormalmente diferente daquilo que têm sido as outras edições anteriores, desde o início em 1960, porque vai, de facto, disputar-se em várias cidades. Foi, digamos que, uma proposta deste presidente da UEFA, deste esloveno, que, de facto, lançou esta ideia e a concretizou. Não parece muito recomendável que o campeonato seja disputado nestes moldes, porque favorece mais umas seleções do que outras. Sim, porque há umas equipas que vão jogar em casa, não é? Claro, é o caso da Hungria, por exemplo, e é o caso da Alemanha, Espanha, que também faz os jogos todos em casa, e a Itália. Mas pronto, há aqui de facto algumas disparidades, uma das quais, por exemplo, tem a ver já com o jogo de Portugal a realizar na próxima terça-feira com a Hungria. É que o estádio, o antigo NEP Stadium, o atual estádio Ferenc Puskás,
tem lotação para 60 mil espectadores e vai estar cheio. Portanto, a pandemia, felizmente, na Hungria já não tem a mesma expressão que tem por aqui, por Portugal. Inclusive as pessoas já não são obrigadas a usar máscara, já estão cerca de 60% das pessoas na Hungria vacinadas, e portanto já há essa possibilidade de encher o estádio. E o estádio estar cheio, claro que é um fator que concorre muito a favor da equipa da casa, porque nos estádios onde Portugal tem jogado, e ainda agora aconteceu neste encontro com Israel, como tinha acontecido com a Espanha, não houve público, portanto digamos que são estádios indiferenciados. Este não é o caso. E, portanto, Portugal já vai ter mais esse 12º jogador da Hungria contra si. E claro que esse é um fator que pode ser até desequilibrador daquilo que nós perspectivamos que venha a ser este jogo. Porquê? Porque, de facto, estamos a pensar que Portugal tem condições para ganhar a Hungria, tem melhor seleção, tem melhores jogadores, pratica um futebol diferente para melhor, mas a verdade é que há Nós sempre... empatámos 3-3 em 2016 com a Hungria. Foi um jogo atípico e estivemos quase fora exatamente por isso. Estivemos quase fora nessa altura com a Hungria. Mas a Hungria, o histórico da Hungria é dos anos 50, quando tinha esse tal Ferenc Puskás, tinha o Kocsis e tinha outros jogadores que realmente fizeram do futebol magiar um dos futebols mais impressionantes desse tempo, dos anos 50. Depois a Hungria foi perdendo esse espaço, a anexação, digamos que na órbita da União Soviética também tirou-lhe força, e portanto a Hungria até aos tempos de hoje não tem tido, digamos que, grandes participações em campeonatos da Europa ou do mundo, mas de qualquer modo continua a ter boas equipas, aquelas equipas são sempre conhecidas, as mesmas, mas continua a ter boas equipas e está em condições de nos fazer a vida cagra na próxima terça-feira. Agora, como é evidente, Portugal parte abertamente como favorito. Agora, nem no espírito dos jogadores, nem do selecionador, se pode instalar essa ideia. Portugal é favorito e que, portanto, o jogo está a ganho. Há que fazer por isso, porque o facto de ter 60 mil espectadores do outro lado vai ter importância e vai ser um contributo forte, tanto mais que este público também está ávido de ver futebol, não tem estado também noutros estádios, e portanto depois de reaparecer nesta primeira vez após o início da pandemia, certamente que vai dar aqui uma força muito grande à sua seleção. Portanto, Portugal debate-se aqui com alguns fatores que não jogam a seu favor, mas contra os quais tem qualidade e força para poder ultrapassar. Muito bem. Antes de passarmos então, vamos fazer aqui uma nossa previsão aqui dos grupos. Vamos ter 2 selecionadores portugueses na prova. Fernando Santos para Portugal e Paulo Sousa na Polónia. Da Polónia. A Sim. Polónia que já não conta com Milik, que lesionou-se na preparação. Pois. Claro que tem havido problemas de última hora, como houve com a Espanha, com o Busquets. A pandemia tem criado problemas, criou também à Suécia esse problema, e digamos que é uma espada que está permanentemente sobre a cabeça de todos, e isso pode acontecer inclusive à seleção portuguesa, muito embora os jogadores da seleção nacional já tenham sido todos vacinados, mas foram vacinados recentemente e portanto as coisas, digamos que não pode delas dizer-se que estão com total segurança até ao fim. Mas de qualquer modo, esse é um fator que pode, enfim, também ser uma interferência neste campeonato. Agora, nós temos de facto temos o selecionador Fernando Santos, o Paulo Sousa, que é um rapaz com muita qualidade e que tem vindo a dar provas disso à frente de vários clubes, desta vez optou por tomar conta de uma seleção, a seleção polaca, que tem bons jogadores e que por isso mesmo dela se espera um bom comportamento neste campeonato, mas não está no lote dos favoritos, como é evidente, nem no lote dos candidatos à vitória final, mas de qualquer modo é uma boa oportunidade também de afirmação para o próprio Paulo Sousa. Já tivemos vários selecionadores, já tivemos a nível mundial, já tivemos o Carlos Queiroz, também selecionador por diversas vezes, da África do Sul, da Colômbia, etc. O próprio Fernando Santos já foi selecionador da Grécia, e portanto o futebol português continua... E agora temos o Paulo Bento na Coreia do Sul. E agora temos o Paulo Bento na Coreia do Sul, portanto o futebol português está em alta, e há outros selecionadores também espalhados, por exemplo, por África. O futebol português tem hoje uma dimensão que não tinha há alguns anos atrás, mas que Portugal tem que trabalhar e forte a todos os níveis para manter, digamos que, esse patamar e esse prestígio que já alcançou a nível internacional, tanto a nível de seleção como a nível de clubes. Muito bem. Vamos então aqui avançar para este pequeno jogo, por assim dizer, que vocês todos ouvintes podem fazer. Vou partilhar aqui a tela para podermos estar todos atentos a isto e, portanto,
poder então aqui partilhar. Temos então aqui o grupo A, com Suíça, Turquia, País de Gales e a Itália. Rebeca Cristóvão, comentários. É um grupo onde me parece que os principais candidatos a passarem à fase eliminatória são a Suíça e a Itália. A Itália e a Suíça. A Turquia tem uma boa seleção, uma seleção aguerrida, mas não vejo que tenha condições para ir mais do que além do terceiro lugar. O mesmo acontece com o País de Gales, que é uma seleção que participa muitas vezes, mas nunca deixou boas indicações nas suas participações, e por isso mesmo eu penso que neste grupo a qualificação andará muito à volta da Itália e da Suíça, com a Turquia com a possibilidade de alcançar o terceiro lugar. Exato, País de Gales, que enfim, podemos falar Gareth Bale, mas a questão é que nós, quando olhamos para País de Gales, chegou às meias finais e perdeu contra Portugal, não é? De 2016, nós olhamos para este País de Gales e só tem jogadores do Championship, portanto, a segunda liga. Não dá garantias. E o próprio Gareth Bale. E o próprio Bale também não. Não dá garantias. O Gareth Bale não dá garantias nenhumas a nenhum nível. Aliás, aquilo que ele tem feito ultimamente, sobretudo nos clubes onde tem estado, dá exatamente essas indicações. Portanto, acredito que o País de Gales não vá muito além do quarto lugar, porque as suas condições não lhe vão permitir isso. Então, fica aqui, quem fica em primeiro, quem fica em segundo? Penso que a Itália em primeiro e a Suíça em segundo. Ok, então vamos apostar assim. Portanto, o grupo A está fechado. Grupo B, portanto, Rússia e Bélgica à cabeça, a Dinamarca e a Finlândia depois, nas sobras. Pois, penso que o maior candidato aqui é a Bélgica. Tem uma seleção fortíssima e está no lote das equipas que têm mais condições para, nesta fase de grupos, ter um bom comportamento e fazer bons resultados. Perdão. Depois eu entendo que a Rússia é das outras três a que tem mais condições para alcançar o segundo lugar e, portanto, passar também à fase seguinte. Depois acredito que teremos a Dinamarca e a Finlândia nos lugares a seguir, terceiro e quarto lugares. Muito bem, sim, acho que este é um grupo pacífico. Isto basta apenas também olharmos para as histórias dos Euros e dos Mundiais e vemos que a Finlândia nunca lá fez nada. A Dinamarca já complicou algumas vezes a vida a Portugal. Não, e até já ganhou um campeonato da Europa. Pois já. Exatamente. Mas foi por acaso, quase por acaso. Agora, este grupo C parece ser tranquilo no papel, mas quanto a mim não me parece ser tão tranquilo quanto isso. Vou explicar porquê, e não sei se o Rebeca Cristóvão concordará com a minha opinião, mas a convocatória da Holanda foi a convocatória mais criticada a nível mundial na imprensa, porque estão escolhas um pouco estranhas, como temos o Stekelenburg com 38 anos de volta à baliza, mas não temos Silesen, guarda-redes suplente do Barcelona. E não temos um artilheiro do Tottenham holandês. Pois. Portanto, e também não temos Van Dijk, que está lesionado. Portanto, claro, exatamente. Não é a Holanda que vimos, por exemplo, na Liga das Nações, por exemplo. Claro que não. E que chegou à final e perdeu com Portugal por 1-0 no Estádio do Dragão. Mas eu acredito que, apesar de tudo, a Áustria e a Holanda são as equipas mais fortes deste grupo C. E, portanto, deverão repartir entre si os primeiro e segundo lugares. Apesar dessas circunstâncias que estão a rodear a seleção da Holanda, a Laranja Mecânica faz sempre excelentes provas, tem bons jogadores, digamos que tem uma história de jogo e tem uma ideia de jogo muito, muito, muito interessante e muito importante, e eu acredito que a Holanda é capaz de ficar exatamente no primeiro lugar deste grupo, com a Áustria em segundo. A Áustria em segundo, acha que o Shevchenko não vai... A campanha do Shevchenko não tem convencido? Não tem convencido muito. Acredito que não. Acho que a Áustria, não sendo, digamos que um campeonato forte, não tendo campeonato forte, a verdade é que a Áustria tem muitos jogadores, sobretudo espalhados pelo futebol alemão, e portanto Sim. Isso dá-lhe alguma vantagem. Portanto, penso que a Ucrânia... Sabitzer à cabeça, não é? Pois exatamente. Penso que a Ucrânia que ficará no terceiro lugar e a Macedónia do Norte, que é o estreante neste campeonato, também, não tendo histórico sequer, vai ter de fazer tudo para incomodar os adversários que lhe cabem em sorte nesta fase, mas não irá além disso. Portanto, penso que a Macedónia do Norte terá a conformar-se com o quarto e último lugar deste grupo. Muito bem. Vamos agora aqui para a outra metade, em que temos o grupo D com Escócia, Inglaterra, Croácia e República Checa. Portanto, temos aqui uma Escócia que vai sem o Ryan Gold,
Gold, Pois, que era o tal Messi escocês, não é? pois. Foi apresentado no Sporting. Temos Inglaterra, que é aquela Inglaterra com boas individualidades, mas que não vai indo. A Croácia, que foi vice-campeã do mundo, Do portanto perdeu mundo, na final contra a exatamente. França. E temos uma República Checa que, enfim, é sempre aquela seleção de meia tabela, por assim dizer. Portanto, é uma Sim, seleção claro, que claro. vai conseguir indo aos oitavos, quartos de final, não muito mais do que isso. Sim, eu penso, mas apesar de tudo, que nestas circunstâncias atuais, penso que a Inglaterra vai continuar a ser uma seleção interessante e importante, com ambições, é de resto qualificada como uma das candidatas à conquista do título, e penso que a Inglaterra tem condições para ficar em primeiro lugar neste grupo D. E Okay. sobre pontos assim, há aquela que me parece ser a seguir a equipa mais forte, que é a seleção da Croácia, exatamente porque foi vice-campeão do mundo, mas já não tem a força que teve nessa altura em que foi à final do Campeonato do Mundo. E depois penso que a República Checa, que é de facto uma seleção interessante, importante, com bons jogadores, mas que não irá além do terceiro lugar, e creio que o quarto lugar estará reservado à seleção da Escócia. Muito bem. Agora entramos aqui na Espanha, Polónia, Suécia e Eslováquia. A Suécia que não conta com Zlatan Ibrahimovic, que está de retorno, está de volta à seleção, mas que ainda assim não foi convocado. Pois, Apesar da boa época que fez no Milan. E sendo eu adepto do Milan, portanto, pude acompanhar alguns jogos. sim. Claro, eu penso que aqui a Espanha, apesar de, enfim, dos problemas por que está a passar a nível de saúde de alguns dos seus jogadores e da preocupação que isso causa, penso que a Espanha é a grande candidata ao primeiro lugar neste grupo E. Portanto, a Espanha tem ambições neste Campeonato da Europa, Uhum. não vai desmerecê-las e vai certamente ficar em primeiro lugar neste grupo. E Mas, depois, Cristóvão, antes de passarmos ao segundo, esta Espanha é uma Espanha muito particular. Temos Luís Henrique, que foi jogador e foi selecionador do Barcelona, e pela primeira vez não temos nenhum jogador do Real Madrid nesta seleção espanhola. Sérgio Ramos Ramos. esteve lesionado durante muito tempo da temporada e, portanto, não tem ritmo de jogo, portanto, não foi convocado, mas isto é um pouco sintomático. Mas pode ser uma vantagem. De resto, a Espanha que nós vimos no jogo contra Portugal deixou excelentes indicações. Uhum. Pratica um futebol de altíssima qualidade, tem jogadores jovens capazes de formarem um grupo muito unido e de muita eficácia e, portanto, a Espanha tem condições para manter este estatuto de candidata à vitória final no Campeonato da Europa. Esses problemas todos que surgiram e a ausência de jogadores do Real Madrid, para mim, justifica-se inteiramente. O Real Madrid este ano foi, digamos que, uma sombra daquilo que Já foi. aconteceu em anos anteriores e, portanto, ficou até no Campeonato da Espanha numa posição menos boa em relação ao que é habitual e àquilo que dela se exige. Portanto, não me surpreendo que não tenha dado o seu contributo. E depois, digamos que certamente o Luís Henrique, tendo as suas próprias ideias em relação aos jogadores espanhóis, excluiu os do Real Madrid, certamente por razões que não terão a ver apenas e só com o futebol. Depois, a seguir à Espanha, aqui é difícil dividir o segundo lugar entre a Polónia e a Suécia, porque eu acho que de facto são duas seleções equilibradas, mas apesar de tudo penso que a Polónia tem mais condições do que a Suécia para chegar ao segundo lugar e obter a qualificação diretamente. Portanto, sendo assim, colocava a Polónia no segundo lugar deste grupo E, a Suécia no terceiro e depois a Eslováquia no quarto e último lugar deste grupo, ficando, portanto, excluída da possibilidade de chegar à final. A Suécia, em terceiro lugar, tem a possibilidade de depois participar no play-off que dá acesso à fase de eliminatória, mas não tem, penso eu, nesta altura, possibilidades muito amplas de chegar além deste terceiro lugar, porque acredito que não consiga sobrepor-se à Polónia. Portanto, vamos agora passar para o nosso grupo, o grupo F, em que temos Portugal, França, a Alemanha e a Hungria. Há aqui uma chamada de atenção que eu quero fazer, é que Didier Deschamps foi responsável por ter afastado Karim Benzema da seleção francesa e os dois já conversaram e, portanto, já ficaram as questões mais resolvidas, que tinham Sim, tido claro. problemas. Não, e o Benzema também já se lesionou e agora já recuperou, portanto vai estar em condições de jogar neste Campeonato da Europa. Exatamente, mas pronto, aquilo tinha havido problemas, mesmo até daquilo que é, portanto, o Benzema tem ascendência, portanto, os pais são argelinos. Argelinos, exatamente. E, portanto, conflito de independência entre a Argélia e a França nunca é uma questão bem resolvida na França, portanto é a antiga colónia que dá mais problemas diplomáticos e de segundas e terceiras gerações é a Argélia, e portanto Benzema na altura também fez
más declarações sobre a França, inclusive cuspia sempre que se cantava o hino francês, e depois houve também outros casos com o Mathieu Valbuena no interior da seleção, em que houve chantagem e portanto tudo isso. Portanto, essas questões foram arrumadas e Karim Benzema finalmente joga na seleção francesa. Sim, foram arrumadas, mas deixam marcas. É Claro. indiscutível, porque esse estigma fica para sempre e não vai ser fácil, enfim, desvanecê-lo. Todavia, o número de camisolas de Karim Benzema, o número de camisolas francesas que passaram a ser vendidas por causa do Karim Benzema ter sido aceite, aumentou em 423% as vendas. Pois é Portanto, foi natural. assim Natural porque, boom. é natural porque ele é um jogador, é um bom jogador, é um Claro jogador que de sim. qualidade. E aliás, isso ficou demonstrado nos campeonatos de Espanha, com a sua presença no Real Madrid, onde passou inclusive a brilhar mais depois da saída do Cristiano Ronaldo, Claro. porque ele vivia um pouco à sombra do Cristiano Ronaldo. Depois disso, ele teve possibilidade de mostrar os seus dotes mais qualificados, sobretudo de marcador de golos. E, portanto, é um jogador sempre a ter em conta. Agora, este grupo realmente é um grupo de difícil previsão. Eu, também por patriotismo... Eu vou começar pelo mais fácil. Pois, o mais... Pois, Acho que lhes facilitei um bocadinho a vida. pois, o mais fácil, do meu ponto de vista, parece-me ser a Hungria, como é evidente. A Hungria é, entre as 4 seleções, aquela que me parece ter menores possibilidades de chegar à fase eliminatória. E, portanto, a Hungria, sendo um adversário complicado, porque joga em casa, porque tem público, não vai ser fácil. Mas, de qualquer modo, penso que realmente, olhando para Portugal, para a Alemanha e para a França, a Hungria não tem, à partida, grandes possibilidades. Agora, realmente, o problema depois é dividir os outros 3 lugares por Portugal, Alemanha e França, porque a França é campeã do mundo, é uma grande seleção, a Alemanha é a anterior campeã do mundo, também tem uma grande seleção e grandes jogadores, e Portugal é o atual campeão da Europa, vencedor da Liga das Nações, e também tem uma fortíssima seleção. Portanto, por uma questão enfim, de fé, eu partilho um pouco a fé do Fernando Santos, que é um homem crente, e eu também sou. Acho que, pronto, Portugal tem condições, apesar das dificuldades, apesar de tudo, para chegar ao fim desta fase e ser o primeiro classificado deste grupo F. E oxalá que realmente isso venha a acontecer. Então, vamos fazer isso. Pois, exatamente. Depois, penso que o segundo lugar poderá ser para a França e o terceiro para a Alemanha. A Alemanha também está numa fase de reestruturação, não é? Pois, também está numa fase de reestruturação. O último europeu de Joachim Löw pois, vai sair também do comando. Exatamente. Esta é aquela classificação que eu gostaria... Foi a Alemanha que foi cilindrada pela Espanha. Pois. Esta é a classificação que eu gostaria que viesse a registar-se. Agora, prevendo que Portugal vai ter muitas dificuldades e que poderá não ser exatamente esta a classificação. Mas gostaria e desejaria que Portugal ficasse em primeiro, com a França em segundo, a Alemanha em terceiro e a Hungria em quarto. Mas, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. A minha fé também aponta nesse sentido, tal como o Fernando Santos, e seria interessantíssimo que ele só regressasse a Portugal no dia 12 de julho, que era sinal de que repetimos tudo aquilo que fizemos e de bem em 2016. Muito bem, vamos só terminar o quadro para irmos avançando, para vermos o que é que aconteceria. Portanto, temos que escolher 4 dessas seleções para os melhores, portanto, vai ser como foi do Euro 2016, em que os 4 melhores de 6 lugares avançam para a ronda seguinte. Pois, a Alemanha à cabeça, não é? Pois, a Alemanha à cabeça, exatamente. Depois temos... Aqui também depende do que é que for o resultado, não é? Porque isto tem a ver com a diferença, quantos pontos tem, a diferença de marcados sofridos, portanto... Exatamente, tem muito a ver com esses aspectos aleatórios. Exato. Eu estou aqui com alguma dificuldade em ler, porque o quadro não está assim muito... Turquia, Dinamarca, Ucrânia, República Checa e Suécia. Pois, portanto, acredito que de fora fiquem, sei lá, a Turquia e... antes da Suécia, qual é? República Checa. Pois... e a segunda é a Dinamarca, não é? A segunda é a Dinamarca. Turquia, Dinamarca, Ucrânia, República Checa e Suécia. Pois, acredito que a Suécia é capaz de ficar fora e a República Checa também. Ok, então passa a Alemanha, a Turquia, a Dinamarca e a Ucrânia. E a Ucrânia, exatamente. Ok. Bem, isto agora deveria de avançar, exatamente. Portanto, com os grupos assim alinhados,
Teríamos depois uma Bélgica-Turquia, uma Itália-Áustria, Portugal apanharia a Ucrânia, que já nos fez a vida negra. Depois teríamos uma Croácia-Polónia, uma Espanha-Dinamarca, uma Inglaterra-França, clássico, e outro clássico também seria Holanda-Alemanha, e depois a Suíça contra a Rússia. Portanto, claro. Aqui o funil começa naturalmente a apertar, não é? E isto aqui já não é a fase de grupos em que às vezes pode jogar com alguma matreirice e com alguma cautela. Aqui tem que jogar mesmo para tentar seguir em frente e, portanto, isso significa que é mais importante, digamos, que o futebol de ataque do que propriamente o futebol de contenção e o futebol jogado ao meio campo. Portanto, há que avançar. Portugal, se realmente o quadro for este, Portugal tem possibilidades contra a Ucrânia, que é uma seleção naturalmente menos forte do que a seleção portuguesa. Exato. Se passarmos a Ucrânia, vamos apanhar outra vez a Croácia ou a Croácia ou a Polónia, que também apanhámos na altura no Euro 2016. Pois, exatamente. Portanto, pois. Sim, era um quadro favorável este, se realmente as coisas acontecessem assim. Portanto, é isso, a questão é um pouco essa, né? Vamos esperar para ver como é que tudo isto vai funcionar, cada um vai estar a torcer. Como dizia um velho pensador, meu amigo, espero o melhor, desejo o melhor, espero o pior e seja o que Deus quiser. Pronto, é uma tríade exatamente interessante. Sem dúvida que nesta altura falamos daquilo que é a fé, né? Sendo isso o que seja, né? Para uns tem mais um significado, para outros tem outro, mas é um pouco este momento em que vamos ficar todos expectantes, uns no sofá, outros nos trabalhos, alguns a conduzir, depende da hora que forem as partidas. Exatamente. Portanto, vamos dar assim. Certamente vamos estar atentos também àquilo que o Ribeiro Cristão for dizendo na SIC Notícias, portanto espero também poder ouvi-lo comentar de que Sim. Portugal fez um bom jogo, que ganhámos bem, foi uma vitória estragada. Se me chamarem lá estarei. Portugal joga o primeiro jogo na terça-feira às 5 da tarde e vamos lá ver se nós entramos com o pé direito. Espero e desejo que sim, mas pensando sempre que as coisas também podem acontecer ao contrário, porque o futebol é exatamente isso. O futebol é um jogo e como um jogo pode tudo acontecer. No futebol há ter resultados possíveis. E, portanto, nós desejamos sempre é que as nossas cores, tanto clubísticas como nacionais, sejam aquelas que obtenham os melhores resultados. Exato. Portanto, este Euro conta com algumas alterações também. Deixaram de ser 23 convocados, passaram a ser 26. Exatamente. E também deixaram de ser... Mas 3 têm que ficar obrigatoriamente de fora, não é? Sim, mas a nível de lesões e isso, que às vezes acontece em meio do percurso. Claro. Foi uma boa medida, foi uma medida cautelar, exatamente para prevenir algumas baixas, como por exemplo aconteceu agora com a Espanha, e também já aconteceu com a Suécia, e portanto foi uma medida cautelar. E a Inglaterra também perdeu o Alexander-Arnold. A Inglaterra também, e portanto há aqui de facto uma justificação plena para que as coisas se desenrolem desta maneira. O que desejo é que em 2024 já tudo aconteça de forma diferente, aliás já em 2022, no campeonato, cujas eliminatórias vão começar dentro de pouco tempo também. Exato. Outra alteração vai ser também, deixam de ser as habituais 3 substituições, passam a 5. Exatamente. Porque lá está, também estamos aqui muito, os campeonatos acabaram todos eles de uma forma geral mais tarde, tivemos a Liga dos Campeões mais tarde também, portanto... Estamos condicionados, é evidente. Portanto, as coisas são mesmo assim, portanto espero podermos divertir-nos todo. E bom, vamos já fazer aqui um presságio para que no Mundial do Qatar 2022... eu e o Ribeiro Cristão estejamos aqui também à conversa um com o outro. Sim, senhor, ok, tudo bem. E a acertar as apostas. Ok. Ribeiro Cristão, muito obrigado por ter estado desse lado. Obrigado também. E portanto, é sempre um privilégio para nós. Muito obrigado e eu gostei também deste momento. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço e até sempre. Obrigado. Obrigado. Portanto, é isso, caros ouvintes, já sabem. Podem encontrar sempre disponível este podcast no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts. É uma questão de vocês estarem também atentos às publicações no Instagram. E portanto, vamos lá. Força Portugal! Exatamente, força Portugal.